Então, estamos kits com a turma da manhã. Eu lembro que eu falei bem rápido, né? Foi bastante corrido, né? Então, deixa eu só saber com vocês. Vocês querem que eu dê uma revisada lá nessa história do nome empresarial? Que eu não sei se a gente chegou a terminar. Sim. Só para a gente... Isso, só para a gente... O próximo tema, né, não tem nada a ver com isso, teoricamente. Então, vamos lá, deixa eu só... É isso aí, falamos sobre nome empresarial, né? Nome empresarial é aquele que identifica o empresário, tá? Enquanto sujeito que exerce atividade empresarial. Ele vai ser identificado pelo seu nome empresarial. O nome empresarial está num capítulo à parte, lá no Código Civil, entre os artigos 1155 a 1169. Tá? Temos duas formas de identificar o empresário, né? Duas formas de você compor o nome empresarial, né? O tipo firma empresarial, que é quando você forma um nome empresarial com nome civil do empresário ou dos sócios, né? Quando a gente está falando de empresário individual, a gente chama de firma individual. Quando a gente está falando de sociedade empresária, a gente fala de firma social, também conhecida como razão social. Tá? Então, sempre que nós formos formar um nome empresarial de um empresário individual ou de uma sociedade cuja existência tenha sócios com responsabilidade ilimitada, tá? Ela vai sempre obrigatoriamente ter que usar o tipo firma na composição do seu nome empresarial. Tá? Na firma, o objeto social para compor o nome empresarial é facultativo, não é necessário, né? Diferentemente da denominação, que é outro tipo, né, de nome empresarial, tá? Onde a gente usa um elemento, uma expressão linguística qualquer, né? Houve até uma modificação agora, eu acho que em 2019, tem uma alteração na lei de registro empresarial que o presidente ele abriu mão das palavras em português, né? Estava sendo exigido só nomes em português para a formação do nome empresarial, mas, né, isso aí caiu por terra, então pode-se usar uma expressão linguística, tá, em outra língua para a formação do nome empresarial, tipo denominação. Tá? Além da expressão linguística, o objeto, né, a ser explorado por aquela atividade, né? Alimentos, cosméticos, transporte, construção, tem que estar no nome empresarial, junto com a expressão sociedade anônima, por extenso abreviado, ou companhia, também por extenso abreviado. Né? Esse é um resumo bem rápido do que a gente viu em relação ao nome empresarial. Tá? Então, não esquentem muito cabeça com isso não, que a gente vai falar disso mais tarde. Quando a gente estiver falando das sociedades, sociedade por sociedade, a gente vai lembrar, né, do nome empresarial. O importante é a firma, né, é o tipo societário que, para a formação do seu nome, tem que levar o nome dos sócios na composição, ou no caso do empresário individual, tá? Ele deve usar o seu nome civil, por extenso abreviado, e, no caso das sociedades, onde tenha sócios de responsabilidade ilimitada, também obrigatoriamente vai se usar o tipo firma, tá? Para a composição dos seus nomes, que pelo menos tem que ter o nome de um dos sócios, mais a expressão e companhia na composição do seu nome. E a denominação, tá, é obrigatória para a sociedade de responsabilidade limitada, no caso aqui a sociedade anônima, tá? E a sociedade limitada e a sociedade comandada por ações podem usar tanto firma como denominação na composição dos seus nomes. Tá? A Eireli também cai nessa regra.
Então, vencido isso, tranquilo? Pergunta aí? Só dá uma olhadinha lá no material, não tem muito não. Eu vou acrescentar lá no material de vocês uma instrução normativa, tá? Do Departamento de Registro de Empresas e Integração, que fala especificamente, tá? Sobre a formação do nome empresarial. A instrução normativa número 15 de 2013, que ela vem sendo alterada ao longo do tempo aí, então eu vou anexar lá o trabalho de vocês, o link para vocês poderem baixar a instrução normativa, que está tudo lá certinho, bonitinho, sem problemas, ok? Então, vamos ao tema de hoje, e aí a gente vai... Lei de Registro Empresarial, tá? A gente vai falar sobre a lei do registro empresarial e vai falar da obrigatoriedade, tá, do empresário se registrar antes, tá, de iniciar as atividades por ele pretendida, tá? Isso está no artigo 97 da lei, tá? É a primeira obrigação do empresário. A gente vai falar aqui de algumas obrigações que o empresário tem, mas três são muito importantes e a gente vai ver as três hoje, tá? São as que mais se destacam na doutrina. A primeira delas é a sua inscrição como empresário no órgão competente. Tá? Tá lá no artigo 967 do Código Civil. É obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis da respectiva sede antes do início da sua atividade. Quer dizer, na junta comercial. Quando a gente fala do registro público de empresas mercantis, a gente está falando de junta comercial porque tem o registro público de pessoas jurídicas, que é o cartório comum. Tá? Então, no cartório comum, se inscreve as sociedades simples, os profissionais liberais, e nas juntas comerciais, as sociedades empresárias ou empresários individuais, ou a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Tá? Sendo que nós já vimos também, né, que de acordo com o conceito de empresário do artigo 966, que vimos, né, nós extraímos dali as características do empresário. Né? Empresário é aquele que exerce uma atividade econômica, né, organizada, profissionalmente, para a produção e circulação de bens ou de serviços. Né? Essas são as características do empresário. Então, o simples fato de uma pessoa se inscrever como empresário não a faz empresário. Né? Empresário é aquele que exerce atividade econômica profissionalmente organizada para a produção e circulação de serviço. Se ele não se inscrever, ele vai deixar de ser empresário? Não. Né? Não, teoricamente, por quê? Ele está exercendo, ele pode estar na condição irregular, ele pode estar fora da lei, mas ele não vai deixar de ser empresário. Diferente de quem se inscreve como empresário individual e não exerce atividade. Quantos dos senhores têm a inscrição no MEI? Acredito que alguém tenha, mesmo sem exercer atividade empresarial, mas se inscreveu como empresário lá no cadastro MEI. Né? Microempreendedor individual. Seja para qualquer motivo, né? Que a gente sabe que tem uns benefícios que são dados a quem tem, né, o cadastro lá como MEI, mesmo não exercendo atividade. O que eu quero mostrar com isso? Não é a inscrição do empresário que vai torná-lo empresário. Tá? O que o tornará empresário é o exercício da atividade empresarial. Né? Não é a sua inscrição. Né? Não é porque ele está inscrito que ele vai ser empresário. Tá? Então, a sua inscrição não o torna empresário, mas, porém, contudo, todavia, lhe traz alguns aborrecimentos, vamos assim dizer, né? Vai lhe acarretar alguns impedimentos ao exercício da sua atividade, né, em relação
ao arcabouço jurídico empresarial, tá? Então, algumas restrições vão ser aplicadas àquele empresário que não está regularmente inscrito na junta comercial, que não está regularmente registrado. Uma delas, o registro não é requisito para a caracterização do empresário e, consequentemente, a sua submissão ao regime jurídico empresarial. Realmente, não é a inscrição que o torna empresário, não é a inscrição que o submete ao regime jurídico empresarial, tá? Ele pode ser submetido ao regime jurídico empresarial sem estar inscrito. Lembra lá do artigo 973, né? Que diz que quem exercer atividade sem poder ser empresário responderá pelas obrigações contraídas, né? Isso nada mais é do que colocar a pessoa dentro do regime jurídico empresarial. Então, uma delas é a não caracterização do empresário pela sua inscrição e a submissão ao regime jurídico empresarial. Outro, ao empresário registrado, é vedado requerer falência de outro e pleitear a sua recuperação judicial. Então, a Lei 11.101, né, lá no seu artigo 1º, ela diz que ela própria, a lei, existem casos de quê? Como é que existe casos em que a pessoa registra algum familiar no MEI, porém quem exerce a atividade empresarial não é o familiar, e sim a própria pessoa. Existe alguma ilegalidade? Se sim, qual o embasamento? Vamos lá. Não existe ilegalidade, né? Porque se houvesse ilegalidade, ninguém conseguiria se cadastrar como microempreendedor individual sem selo, né? Você se registra como microempreendedor individual, mas o correto é que apenas aqueles que exercem atividade empresarial poderiam se inscrever. Mas, como é livre, qualquer um pode se inscrever, né? Então, qualquer um pode ter inscrição. Tem ilegalidade nisso? Não, tá? Eu, né, vou falar o que eu falei para a turma da manhã. O problema é que algumas pessoas fazem isso para receber algum benefício, né? Um que é bem aberto e divulgado por aí é o abatimento, o desconto no plano de saúde para quem tem MEI, né? Então, se você tem MEI, você consegue um desconto lá por conta do seu cadastro. Tem ilegalidade aí? Nenhuma, tá? Você exerce atividade? Mas o que você tem que fazer? Cumprir com as obrigações, né, mensais, pagar lá o boleto do imposto certinho todo mês. Por quê? Vai que, num futuro próximo, você realmente resolva empreender. Pô, já tenho o MEI, vou empreender, já sei que posso emitir nota fiscal, né, já está meio caminho andado. Mas você esqueceu de pagar as contribuições. Ah, não estou trabalhando, não estou empresariando, não estou exercendo atividade, não vou ficar gastando moedas de hoje, 50 alguma coisa reais, todo mês, para nada. Deixou para trás, né? Quando você for precisar, vai ter que colocar isso, vai ter que regularizar isso tudo na receita, aí é um saco. Aí você não tem dinheiro para regularizar porque o montante ficou grande. Então, preste atenção nisso, né? Se tem o MEI e o MEI está parado, então, se tem o MEI e você não exerce atividade, você deve pagar direitinho lá as contribuições, tá? Que eles passaram a colocar o MEI, né, nas proteções lá do INSS. Você tem direito ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, né? Depende do número de prestações que você já pagou, mas, né, você está inscrito para o regime de aposentadoria. Então, o microempreendedor individual, ele tem, tá, esses benefícios por estar inscrito no MEI e está cumprindo, tá, corretamente lá com as suas obrigações mensais. Não pode deixar de cumprir, senão dá problema. A não ser que eu não vi ainda como é que faz, você pede para dar baixa lá no
do seu cadastro e você deixa de ser empresário, pede a exclusão lá, resolve como é que vai ser, tá? Mas não deixe de pagar, não. Então, o empresário que está registrado regularmente, ele pode, né, voltando lá para onde a gente parou, requerer a falência de um devedor também que seja empresário. Só que eu, empresário, como credor, quero requerer a falência do meu devedor, eu tenho que provar que eu estou regularmente inscrito na junta comercial, né? Tenho que extrair uma certidão, tá? Para comprovar a minha condição de empresário. Eu só posso requerer a falência do meu devedor, tá? Empresário, se por acaso eu estiver regularmente inscrito. A PGFN só executa dívidas acima de R$20 mil. O problema não é executar. O problema é você querer colocar em dia, né? Vamos supor que, ó, eu estou falando por quê? Um aluno no semestre passado me procurou justamente por conta disso. A mãe dele tinha um MEI, a mãe dele acho que era costureira, né? E, porventura, ela parou de pagar, porque parou de trabalhar, ficou difícil dela pagar aquilo todo mês, e quase 2 anos depois, surgiu uma oportunidade dela fornecer algum tipo lá de costura que ela fazia para um órgão público, tá? E ela estava com, né, aqueles 2, 3 anos, não lembro quanto era o tempo, sem contribuir. Ela teve que colocar em dia, tinha que colocar em dia. Como é que ela coloca em dia se ela não tinha o dinheiro mais, né? Aí não é executado, mas aquilo fica tudo lá pendente e você tem que colocar em dia, porque senão você não reativa o seu MEI. Aí ela ficou no sanhaço lá, não sei o que foi que ele conseguiu fazer, se ele teve que abrir, né, um MEI no nome de outra pessoa para ela poder fornecer, aí que dá essa confusão toda. Foi até o exemplo que me deram aí, de uma pessoa que tem um MEI, mas é o outro que exerce atividade, né? Como é que fica essa situação aí? De quem é a responsabilidade nisso tudo, tá? Então, é bom a gente ter cuidado com isso. É por isso que o MEI não tem dor de cabeça. Depende, né? Essa pessoa que me procurou vai ter dor de cabeça sempre, né? Porque ela, para regularizar, ela vai ter que pagar tudo aquilo que ficou atrasado, né? E aí, ela nem sei se ela conseguiu o contrato, porque ela tinha que estar com tudo regularizado e não estava, então não sei, porque depois ele também não me procurou mais, mas as pessoas acabam se enrolando por conta disso. Deixam para lá e, né, às vezes aparece uma oportunidade e a pessoa está presa com o bocado de bobeira. Diga lá, alguém ia perguntar alguma coisa aí? Então, vamos continuar. Empresário, credor, que queira requerer a falência de outro empresário que é seu devedor, precisa estar inscrito regularmente na junta comercial, da mesma forma que o empresário pretende requerer a sua recuperação judicial, tá? Só consegue se ele estiver regularmente inscrito, tá? Para requerer a sua recuperação judicial, ele tem que comprovar a condição de empresário há mais de 2 anos. Então, né, a própria lei de falência tem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para requerer a sua recuperação judicial. Então, somente o empresário regularmente inscrito é que consegue, tá, requerer a sua recuperação judicial ou requerer a falência do seu devedor, tá? Vamos lá, Robson. Bem-vindo, Robson. Autenticação de livros empresariais somente é possível ao empresário regularmente inscrito no órgão de registro da empresa, tá? A gente vai ver também no Código Civil que, para começar a empresariar, o empresário tem que autenticar os seus livros, né? Livro caixa, livro razão, livro diário, o pessoal da contabilidade entende melhor isso que eu, mas todos os livros fiscais de uma empresa, antes do início da sua atividade, né, tem que ser autenticados na junta comercial. Para fazer a autenticação, você precisa antes estar inscrito, senão você não consegue autenticar, porque a autenticação
vem lá com o número do seu registro, tá? Esses livros obrigatórios, né, têm que ser autenticados por conta de fiscalização posterior depois. Alguém fez outra pergunta aí que eu não consegui pegar. Existe um valor mínimo para o pedido de falência do outro? Felipe, vamos deixar essa questão para quando a gente for falar de falência. Existe sim, tá? A lei determina um valor mínimo, dependendo do fundamento do seu pedido, tá? Esse valor chega a 40 salários mínimos, mas ele pode ser feito através de um litisconsórcio de credores, tá? A gente vai entender melhor isso quando for falar na lei de falência. Mas existe sim um valor mínimo para você requerer, que é de 40 salários mínimos, né? Menos que isso você não consegue requerer. Mas você pode se juntar a outros credores, tá? E formar um litisconsórcio, e através desse litisconsórcio você requerer, tá, essa falência. Qual o slide que eu estou usando? O de hoje. Está lá hoje no... Deixa eu até confirmar aqui. Que está hoje lá na aula. Registro empresarial. O slide de hoje. Tá? Está na aula de hoje lá. Então, a autenticação dos livros também só é possível com isso aí, lei de registro empresarial. Tão importante é os livros, né, da contabilidade, que na própria lei de falência prevê como crime, tá? O empresário que sofreu um processo falimentar e deixou de elaborar, escriturar, autenticar antes ou depois da sentença que decretar a falência, esses livros lá na junta comercial, tanto na falência como na recuperação judicial. Então, né, a autenticação dos livros é importante. Lembra que eu falei do trespasse de estabelecimento empresarial? Né? O adquirente, ele só fica responsável das obrigações contraídas pelo alienante, né, daquelas que estão regularmente inscritas na contabilidade. Então, os livros têm um peso muito grande em relação a isso, tá? Outra coisa, não regularmente inscrito, o empresário não consegue requerer, tá, o seu enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, de acordo com o artigo 3º da Lei 123, tá? Então, é o empresário que requer o enquadramento de acordo com o faturamento. Lembra que a gente viu? Até 360 mil de faturamento anual, você consegue enquadramento como microempreendedor, como microempresa, desculpa. E de 360 mil a 4 milhões e 800, você consegue um enquadramento como empresa de pequeno porte, seja qual for o tipo societário, exceto as sociedades anônimas. Mas, se você não tiver regulamento escrito, você não consegue requerer esse enquadramento, tá? Tem que estar lá escrito direitinho. Então, a falta da inscrição vai te obster de exercer alguns direitos que o empresário tem, e por conta de você não estar inscrito, você não vai conseguir exercer esses direitos, tá? O que mais? Tá. Falta de arquivamento, né? Enquadramento, arquivamento dos atos constitutivos, impede aquela sociedade empresária ou empresário individual, dependendo da situação, de participar de licitação pública, né? Você não consegue participar das licitações públicas sendo um empresário irregular. Também não consegue fazer cadastro no CNPJ e também não consegue o cadastro no INSS, né, na Seguridade Social. Então, você fica impedido, tá? E quem não tem INSS regularmente inscrito não participa de licitação, que é uma das certidões
exigidas no processo licitatório. Ok? Está tudo lá no slide. Isso aí é tranquilo, parte doutrinária. Efeitos do registro, né? Efeito do registro de acordo com a Lei 8934. Então, depois a gente vai ver mais. A Lei 8934, ela regulamenta o registro empresarial e um dos seus efeitos é dar publicidades aos atos jurídicos mercantis. Então, todos os atos jurídicos importantes praticados pelo empresário que são dignos de arquivamento ou de registro devem ser levados à junta comercial e registrados. Para quê? Para você mostrar, enquanto empresário, a toda a comunidade ou a toda a sociedade, né, que você é uma pessoa, né, que não tem nada que esconder. Quem quiser saber da sua vida, vá na junta comercial e peça uma certidão. Todo mundo vai ter lá, né, todos os registros importantes em relação à sua sociedade empresária ou à sua pessoa enquanto empresário. Tá? Então, publicidade é um dos efeitos do registro. Outro efeito do registro, que esse né, é importantíssimo, até porque a gente vai falar sobre isso depois, personalidade jurídica, é que com o registro, tá, nasce a pessoa jurídica de direito privado que você está inscrevendo naquele momento, né, a sociedade empresária. Tá? Então, o registro faz nascer no mundo jurídico as pessoas jurídicas. A partir daquele momento, né, aquela pessoa jurídica de direito privado, tá, ela é capaz de direitos e obrigações, tá, na sua nova vida jurídica. Tá? Então, de acordo com o artigo 45 do Código Civil, começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado, e as pessoas jurídicas de direito privado estão elencadas no artigo 44, tá? Do Código Civil. Começa a existência jurídica com a inscrição do seu ato constitutivo no respectivo registro, precedida a necessária e autorização, aprovação do poder público, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. Então, o outro efeito, tá, do registro da sociedade empresária ou do empresário é fazer com que ele, a partir daquele momento, tá, tenha o seu nascimento para o mundo jurídico. A partir daquele momento, ele é sujeito de direitos e obrigações. Tá? Aquela pessoa passa a ter direitos e obrigações a partir do momento. Salvo engano meu, é no Código Civil, deixa eu ver se vai estar aqui, não vai estar. Mas acho que é no Código Civil, só não lembro do artigo. O início da personalidade jurídica, tá? E uma sociedade que está sendo constituída, que levou o seu ato constitutivo à inscrição na junta comercial, ela tem 2 momentos para acontecer. Tá? Primeiro, e eu acho que é no Código Civil, se porventura você, né, após a assinatura do contrato social, né, após vamos comparar o contrato, a assinatura do contrato social com a declaração de nascimento que o médico expede para você, né, expede para o seu filho. Então, a declaração de nascimento prova que você nasceu. O registro, né, prova a existência, tá, no mundo jurídico para direitos e obrigações. Só que no caso do nascimento da pessoa física, né, a partir daquele momento ali, ela já tem direitos e obrigações ao seu favor ou contra. No caso das pessoas jurídicas de direito privado, tá, se porventura o registro for feito, né, você levar a arquivamento, o contrato social, 30 dias após a sua assinatura, a data de início da personalidade jurídica
daquela pessoa jurídica é a data da assinatura do contrato. Então, assinei o contrato dia 15 de agosto, mas só consegui levá-lo à junta comercial no dia 30. Tá? A junta comercial vai fazer os procedimentos. E qual será a data de início da personalidade jurídica desta sociedade, no exemplo? A data da assinatura do contrato, dia 15 de junho. Se, porventura, passar de 30 dias, eu deixar de levar, tá, o ato constitutivo, que é o contrato social, para o arquivamento na junta comercial, qual será a data de início da personalidade jurídica deste ente? Aí é a junta comercial que vai dizer, de acordo com o seu assentamento. Tá? Então, se você levar dentro dos 30 dias, aproveita-se a data da assinatura do contrato. Tá? Se você passar dos 30 dias, aí vai depender da inscrição da junta comercial, que pode ser dia 1º, dia 2, dia 3, dia 5. E esses 30 dias de nascimento que você tinha, né, eles não vão gerar nenhum efeito. O efeito só vai ser a partir da sua inscrição. Se for dentro de 30 dias, retroage a data de assinatura do contrato. Se não, vai depender da junta comercial. Tá lá. Para fazer a inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, realizado pela junta comercial, o empresário terá que obedecer as formalidades previstas no artigo 968. Então, o 966 traz a definição de empresário, o 967 traz a obrigatoriedade dele se inscrever antes de começar a exercer a sua atividade, e o 968 traz as exigências para a sua inscrição. O nascimento da personalidade jurídica só a partir da assinatura do contrato? Não. Você tem que prestar atenção na data que o contrato social foi levado para o arquivamento na junta comercial. Aí você conta da assinatura. Assinou o contrato hoje, 1º de setembro, eu tenho até o dia 30 para levar ele na junta comercial e a junta comercial registrar a personalidade jurídica daquele ente com a data da assinatura, 1º de setembro. Se, porventura, eu levar ele a partir do dia 1º de outubro, eu não tenho mais, né, esse prazo retroagido ao dia 1º de setembro. Vai ser quando a junta comercial me der a data, que pode ser dia 2, dia 3, dia 4. Tá? Então, só tem o aproveitamento da data do contrato se eu conseguir entregar a junta comercial dentro dos 30 dias após a criação. Tá bom? Então, 967, 966, 967, 968 traz os requisitos, as formalidades. Só que essas formalidades hoje, principalmente para o MEI, estão, tá, facilitadas. Você pode fazer a sua inscrição através, né, da internet. A internet está aí para nos ajudar. E o conselho que eu dou para quem estiver buscando alguma coisa dessa natureza é que busque sites oficiais para isso. Tá? Eu dei uma pesquisada aí na internet, tem vários sites querendo te ajudar a se cadastrar como MEI, eles são bem parecidos, né? Tem a leitura parecida. Já, né, não vi, mas os alunos da manhã me disseram que alguns cobram para isso, tá? Para te ajudar. Né? Eles estão ajudando, uma quantiazinha para ajudar, tá? Mas acredito que existam alguns sites onde você não precisa, e um deles é o site do Sebrae. Tá? Então, eu até coloquei lá no slide o link do site do Sebrae, que ele vai te dar toda a orientação, todo o passo a passo para você fazer a sua inscrição como MEI. Né? Se você quiser ajudar alguém, indiquem aí. Né? Não estou ganhando nada do Sebrae, não, mas é o que eu achei, né, mais autêntico, né? Sem muita enrolação, sem te cobrar nada para a inscrição como MEI. Lei 8934 de 94. Né? Essa lei dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e atividades afins e da outras providências. Essa lei foi alterada agora em 2019. Tá? Tiveram algumas alterações
tá no seu texto, pequena coisa, nada que tenha mudado a essência da lei, né? Mas no seu primeiro artigo ela estabelece as finalidades da lei, né? Quais os efeitos que vão provocar. Então, no inciso 1, tá? Traz as primeiras finalidades, que é dar garantia, dar publicidade, já falamos da publicidade, dar autenticidade, né? As informações que estão ali, teoricamente, são verdadeiras, são autênticas, tá? Segurança jurídica, eficácia aos atos jurídicos. Lembra que para um contrato de 3 passos produzir efeitos, ele tem que ser averbado na junta comercial, né, e depois publicado, mas, né, precisa da segurança, da eficácia dos atos praticados pelas empresas mercantis. Tá? Então, essas são as finalidades, algumas das finalidades da lei. Tá? Outra, cadastrar as empresas nacionais e estrangeiras em funcionamento do país e manter atualizadas as informações pertinentes. Manter atualizadas as informações pertinentes, né, é um papel do empresário. É o empresário que tem que manter lá as suas informações atualizadas. Tá? Eu uso sempre como exemplo alguém que queira se desligar de uma sociedade, né, a qual faça parte, e resolve lá com seus sócios, eles chegam a um denominador comum a respeito de valor, de indenização, e isso, fecham lá o acordo, o sócio sai, leva o que é de direito seu e, porventura, não tirou seu nome continua na sociedade, mas ele já não é mais sócio. Né? Está no papel, não está mais de fato, esquece daquela sociedade que ele fez parte, e 10 anos depois, né, exercendo outro tipo de atividade, chega lá uma comunicação do judiciário pedindo para ele se apresentar, porque o nome dele foi arrolado como sócio da sociedade. Né? Aí colocou lá o nome da sociedade e ele, caramba, eu não sou mais sócio disso há muito tempo, vou lá ver o que está acontecendo. Né? E ele foi arrolado como sócio. Por quê? O nome dele ainda consta lá nos registros da junta comercial como sócio, mas ele não saiu, não faz mais parte da sociedade, mas esqueceram de fazer o quê? Alteração contratual, né? Para tirar o seu nome do quadro social como sócio, para ele deixar de ser sócio. Então, lá na junta comercial, a informação que tem é que ele ainda é sócio daquela sociedade, que faliu, está devendo um monte de gente, e descobriram, né, o seu endereço, e ele conseguiu, né, ser capturado pelo judiciário para prestar contas. Sim, ele não é sócio? As informações que estão lá na junta comercial não diz que ele é sócio? Né? Se, porventura, os amigos forem amigos, né, vão realmente livrar, né, o seu amigo daquilo que eles provocaram. Tá? Mas se os amigos não forem tão amigos assim, sinto muito, mas ele vai ter que provar que ele não é mais sócio, né, de fato, daquela sociedade. Tá? Aí é questão de prova. Tá? Vai dar trabalho? Vai. Né? Ele vai ter, em algum momento, ele vai ter que olhar no olho, né, do seu amigo, e o amigo vai ter que confessar que ele realmente não faz mais parte, mas até aí, né, ele já gastou dinheiro com advogado, ele já... Direito objetivo? Sair é direito objetivo, ele tem o direito de ir, né? Artigo 5º, inciso 20 da Constituição. Ninguém é obrigado a permanecer, ser sócio, nem continuar associado. Tá? Pode sair, só que tem que cumprir os requisitos legais e fazer alteração contratual, cara. Se você é sócio de uma sociedade e está saindo, se você conseguiu pegar a sua parte em dinheiro, que é o mais difícil, mais fácil é você fazer alteração contratual, levar na junta comercial e, né, ficar livre disso. Porque senão você pode realmente sentar e dar a mãozinha para o seu amigo e pagar junto com ele. Tá? Isso aí.
pode ganhar, pode perder, mas o do advogado é certo. Isso aí. Entendeu? Então, é preciso manter atualizadas, sim, as informações pertinentes, né? Lembra que a gente já falou que pacto antinupcial, né? Tem que estar lá. Autorização judicial para incapaz de continuar a empresa ou ser sócio, tem que estar registrado. O documento que deu a emancipação, aquele maior de 16 e menor de 18, que agora adquiriu capacidade civil plena através da emancipação, tem que estar lá. Então, todo tipo de informação pertinente e importante tem que ser levado a registro à junta comercial, tá? E a terceira finalidade da lei é proceder à matrícula dos agentes auxiliares do comércio, tá? Aí a gente vai ver quem são esses agentes auxiliares do comércio já já. Vamos mandar aqui. Artigo 3º da lei, né? A Lei 8934 cria o SINREM, Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis, sistema que regula o registro de empresas no Brasil. Lembra que eu falei que a proteção ao nome empresarial é estadual? Tá? É estadual, mas existe um sistema único para registro de empresas mercantis, chamado SINREM. O SINREM é composto por 2 órgãos: o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, o DEREI, né, ou DREI, e as juntas comerciais. Só que o DEREI é um órgão federal, é um órgão da administração federal. E as juntas comerciais, elas são subordinadas aos governos estaduais. Tanto é que cada estado tem uma junta comercial, tá? E a sua administração é ligada ao governo estadual, tá? Então, as juntas comerciais são responsáveis pela execução e administração dos atos de registro. Quais são os atos de registro? Ninguém sabe ainda, né? A gente vai ver. Matrícula, arquivamento e autenticação. Então, as juntas comerciais as juntas comerciais é que metem a mão na massa. Elas que vão fazer tudo, tá? O DEREI, ele tem função supervisora, orientadora, coordenadora e normativa, tá? Isso tudo engloba a área técnica. Por quê? A área administrativa, né, a função executora, a função administradora é da junta comercial, tá? Então, funções supletivas, tá, do DEREI na área administrativa são muito pequenas, tá? As declarações nas juntas comerciais não são caras. Cara, vou ficar te devendo essa. Não sei os valores, tá? Não tenho a mínima ideia de quanto são, de qual o valor das certidões na junta comercial. Voltando. SINREM, órgão, né, Sistema Nacional de Registro Empresarial e Integração, quase não sai, e juntas comerciais formam o DEREI e a junta comercial formam o SINREM, tá? As juntas comerciais, elas têm função de executar e administrar os registros, né? Executar e administrar os atos praticados pela junta comercial. Mas, para questões técnicas, questões de recurso, quanto a nome empresarial, de recurso, quanto a qualquer coisa que aconteça que está na jurisdição da junta comercial, esses recursos são julgados pelo departamento pelo DEREI, tá? Que é um órgão federal. Então, a junta comercial, ela se subordina administrativamente ao governo do estado, tá? Ao respectivo ente federativo do estado, e tecnicamente ela se subordina a um órgão federal. Então, a junta comercial, ela tem duas subordinações.
uma subordinação administrativa ao ente federativo e uma subordinação técnica ao ente federal. Por conta disso, os doutrinadores costumam dizer que a junta comercial tem subordinação hierárquica híbrida, né? Por quê? Ela é subordinada a dois entes federativos ao mesmo tempo, administrativamente ao governo de estado e tecnicamente ao governo federal, tá? Chama-se isso, a doutrina chama de subordinação hierárquica híbrida, tá? Isso cai em concurso direto, concurso, prova da ordem, de vez em quando isso cai, tá? Publicidade, a gente falou da publicidade, né, da lei, né, dar publicidade aos atos das empresas mercantis. Artigo 29 da lei diz assim, ó, qualquer pessoa sem necessidade de provar interesse, tá, poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido, tá? Então, qualquer pessoa pode extrair uma certidão na junta comercial sem necessidade de provar interesse, tá? Você não precisa dizer para que é. Você vai lá, pede, paga, que vai receber, tá? Por quê? As informações que estão ali são informações de direito público. As informações são públicas, são abertas. Então, qualquer pessoa pode requerer sem necessidade de provar interesse. Atos do registro, tá? Então, quais os atos praticados pelas juntas comerciais, né? Os seus atos de execução e administração. São 3 atos, tá? Um ato conhecido como matrícula. Matrícula 2, como é que é o nome? Esqueci. Matrícula 2. Agentes auxiliares do comércio, tá? Então, é na junta comercial que os agentes auxiliares do comércio irão ser matriculados, né? Terão uma matrícula na sua atividade. Que agentes são esses? Os leiloeiros públicos, os tradutores públicos, os intérpretes comerciais, os trapicheiros e os administradores de armazéns gerais, tá? Lembra que eu falei que os leiloeiros e tradutores públicos não podem ser empresários? Tá aí o porquê, ó. Porque tem função, tá, registrada, tá? Então, um leiloeiro não vai ser empresário enquanto leiloeiro, tá? Então, leiloeiro, tradutor público, intérprete, administradores de armazéns gerais, tranquilo, todo mundo conhece, né? Eu não sei se ainda tem, mas o Rio tinha alguns armazéns gerais, tinha um muito conhecido na Avenida Brasil, ali na altura da Penha, né? Depois ali da SEDAI ali. Tinha o Mercado São Sebastião, mas o Mercado São Sebastião, ele tinha empresas, tinham mais coisas, mas ali também tinha armazéns gerais, né? É onde as grandes empresas guardam, né, mercadorias para transporte, né, para serem distribuídas, essas coisas. E trapicheiros. Trapicheiros são aqueles administradores de armazéns, aqueles armazéns que guardam containers, né, dos portos, tá? O nome daqueles espaços são chamados de trapiche, tá? E trapicheiros são os administradores do trapiche, tá? Então, aqueles grandes armazéns que guardam os containers, né, que são embarcados e desembarcados, chamam-se de trapicheiros. Esses também são regulados, né, inscritos, têm a sua inscrição matriculada na junta comercial, tá? Esse é um dos atos praticados pela junta comercial. O outro é o arquivamento, né? Na realidade, o registro, a gente está falando, o empresário deve se registrar antes de começar. O nome como é que fala? O nome correto, tá? Não é registro, é arquivamento, né? O empresário tem que arquivar na junta comercial, né, através de um registro, os seus atos constitutivos, as suas alterações contratuais,
tá? Dissolução ou extinção da sociedade, documentos pertinentes como autorização judicial, pacto antinupcial, autorização de emancipação. Então, na realidade, a gente vai arquivar uma cópia desse documento, o original, não sei qual é o correto que põe lá, desses documentos, tá? Então, registro, aí registra o arquivamento, tá? Por isso que fala de registro, mas o correto é arquivamento. A gente vai depositar lá todos esses documentos que vão ficar lá à margem da sua inscrição, do seu registro, tá? Então, esses documentos ficam lá arquivados. Então, o segundo ato praticado pela junta comercial é o arquivamento, tá? Que é o arquivamento dos atos constitutivos das sociedades empresárias e do empresário individual e da Eireli. Tá? A Eireli não é empresário individual, é uma pessoa jurídica de direito privado que não tem especificação, não é nem empresário, nem a sociedade empresária. No próprio inciso 2, diz que o arquivamento também se trata das cooperativas, tá? A gente vai ver mais para frente, já, né? Acho que na próxima aula, talvez, a gente vai começar a falar de sociedade, a gente vai ver que a cooperativa, tá? Ela não é uma sociedade empresária, nem nunca vai ser. Ela vai ser uma cooperativa. Independente do objeto que ela explore, que seja um objeto de atividade profissional para a circulação de bens e serviços. Se ela for constituída como cooperativa, ela vai ser cooperativa e não vai ser empresa nunca. Tá? Então, a cooperativa sempre vai ser uma sociedade simples, nunca vai ser uma sociedade empresária. E a sociedade simples não se registra na junta comercial, se registra no registro público de pessoas jurídicas. Só que com a cooperativa fizeram diferente. A cooperativa é obrigada a inscrever os seus atos constitutivos lá, tá? O seu estatuto na junta comercial. Tá? Isso deu uma celeuma na época, mas já está pacificado. Tá? O Código Civil prevê desse jeito, a Lei 8.934/94 prevê desse jeito, e tem um enunciado do Conselho de Justiça Federal da primeira jornada de Direito Civil, que também ratificou esse entendimento. Tá? Então, as cooperativas, apesar de serem sociedades simples, se inscrevem na junta comercial. E o terceiro ato praticado pela junta comercial é matrícula, arquivamento e autenticação, tá? É o terceiro ato praticado pela junta comercial. A autenticação é o ato que registra, de registro que se refere aos instrumentos, tá? De escrituração contábil, né? Os livros empresariais, livro caixa, livro razão, livro diário, balancete, tá? Então, esses documentos, esses livros, tá, de escrituração contábeis, ele tem que ser levado à junta comercial para a autenticação. A autenticação é mais, basicamente, um carimbo que vai ter lá, que ele foi levado à autenticação e tem o número do seu registro. Só isso, pura e simplesmente, até porque as juntas comerciais não têm espaço físico nem esse poder de controlar a contabilidade das empresas. Tá? Então, mas é importante porque é crime lá, de acordo com o Código Penal e de acordo com a Lei 11.101 de 2005, que fala sobre a lei de falências. Tá? Então, lá no finalzinho do slide tem, eu não lembro de que livro que eu tirei esse quadro. Tá? Esse quadro não é meu, eu tirei, não sei se foi do André Luiz Santa Cruz Ramos, não sei se foi do Requião, depois a gente descobre. Tá? Mas ele resume, tá, os 3 atos praticados pela junta comercial, matrícula, arquivamento e autenticação, e coloca lá o seu destino. Tá? A matrícula e cancelamento dos leiloeiros, tradutores, trapicheiros e administradores de armazéns gerais, o arquivamento, dos atos constitutivos, das alterações contratuais, documentos importantes das empresas, tá? E a autenticação dos livros empresariais. O senhor fez há pouco uma analogia com o nascimento. Podemos dizer que personalidade jurídica está para a capacidade do ente, assim como
a pessoa jurídica está para a existência do mesmo? É um pouco complicado a gente fazer essa analogia, porque, né, vocês vão ver lá no direito, vocês já viram no direito civil que a personalidade jurídica do indivíduo nasce com o seu nascimento com vida, não é isso? A partir do momento que se comprovou o nascimento com vida, nasce a personalidade jurídica do cidadão. Até porque se nascer morto, ele não adquire, tem, né, a declaração de nascido morto. Então, o nascido morto não adquire personalidade jurídica, nem e nem vai ser sujeito de direitos e obrigações, tá? No caso da pessoa jurídica de direito privado, tá? Independente da sua situação, se inscreveu, vai ter a personalidade jurídica. A única diferença vai ser o início, tá, da personalidade jurídica. Se for dentro dos 30 dias, aproveita a data da assinatura do contrato. Se for fora dos 30 dias, aproveita a data de inscrição que a junta comercial vai ter que usar. Tá? Então, é complicado fazer essa analogia por conta, né, dessa questão da personalidade jurídica da pessoa física que se adquire ao nascer com vida. Tá? Porque vai nascer e pode nascer morto e não adquirir personalidade jurídica. Tá? Por último, a gente vai falar das outras duas obrigações que o empresário tem. Lembra que eu falei que são três, as mais importantes, uma é se inscrever e as outras duas estão no artigo 1179 do Código Civil. Tá? A gente vai ler o artigo inteiro, mas ele tem duas obrigações ali. A primeira delas é manter um sistema de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração dos seus livros. Quer dizer, manter sua contabilidade em dia através da inscrição, né, dos atos nos seus livros. Livro caixa, livro diário, livro razão, estoque. Tá? Então, essa é a segunda obrigação, tá, do empresário. Das mais importantes, essa é a segunda. A primeira, se inscrever. A terceira, manter um sistema de contabilidade, tá, com os seus livros em dia, tudo direitinho. E a terceira é levantar anualmente um balanço patrimonial e um balanço de resultado econômico. Tá? Então, essas são as três principais obrigações do empresário. Se inscrever, manter sua contabilidade em dia e, anualmente, tá, fazer um balanço patrimonial e um balanço de resultado econômico. Tá? Vocês vão ver isso na maioria das doutrinas como as principais obrigações do empresário. Claro que o empresário tem várias outras, mas essas são as, né, que mais se destacam na doutrina. Tá bom? A obrigação de manter a sua contabilidade em dia, né, com seus livros em dia, tudo escriturado certinho, ela é tão importante que na lei de falência, tá, ela é considerada crime se não tiver em dia, tá? Dependendo da situação, se a falência do empresário for decretada. Né? Tive a minha falência decretada e, né, o judiciário com certeza vai pedir a minha escrituração. Ó, e aí? Tá tudo uma bagunça, não tem nada registrado, tem crédito que não está registrado, tem débito que não está registrado, e como é que fica o devedor? Tá? O credor se deu bem porque eu não tenho registro do crédito dele. Tá? Isso pode ser considerado crime, tá? Se eu tiver minha falência decretada. Outra coisa, os livros empresariais, eles ganharam tão importância que no Código Penal, tá, pode ser tipificado como crime de falsificação, tá, a falta de escrituração dos livros. Artigo 297, parágrafo 2º do Código Penal. Tá? Crime de falsificação por conta da falta de autenticidade, da falta de autenticação dos livros. Tá? A sua contabilidade tem que estar em dia. Lembra da responsabilidade lá do adquirente no contrato de trespasse?
né? Se não tiver registrado, o adquirente fica livre, tá? A responsabilidade volta para quem? Para o alienante. Os registros contábeis devem ser feitos por profissionais da área? Geralmente, sim, né? O empresário individual, né, não compete, porque a única escrituração que ele vai ter é o pagamento, né, do imposto mensal, e se porventura ele emitir nota fiscal, o pagamento de imposto, essas coisas, mas aí um contador resolve isso tranquilamente, de repente ele aprende a fazer essa escrituração, né, guardar, fazer tudo certinho. As grandes empresas geralmente têm, né, no seu quadro de funcionários um departamento de contabilidade específico para fazer esse tipo de coisa, tá? Mas não tendo, é bom ter um profissional da área para fazer, tá, a sua contabilidade, tá bom? E para terminar, né, quais são os instrumentos de escrituração que um empresário, uma sociedade empresária, né, vai lançar mão para manter a sua contabilidade em dia? Livros, né, livro caixa, livro estoque, livro razão, borrador, conjunto de fichas ou folhas soltas, conjunto de folhas contínuas, microfichas extraídas a partir de microfilmagem, tem as empresas que emitem duplicata, então tem livro de duplicata, tem as sociedades anônimas que têm a emissão de ações, tem o livro de ações nominativas. Então, dependendo do tipo societário, existem, né, vários documentos para a sua contabilidade. A doutrina, atualmente, tá, ela indica como único livro obrigatório dentro das sociedades empresariais, né, o chamado livro diário. Tá? Esse é de obrigação, tá? Está em dia, né? As fiscalizações sempre vão lá e o primeiro que eles pedem é o livro diário. Tá? Os outros são facultativos. O livro caixa, né, com as entradas e saídas de dinheiro, o estoque, o livro razão. O pessoal da área de contabilidade conhece bem isso aí. Apesar de eu ser técnico em contabilidade, isso já faz mais de 30 anos, nunca usei contabilidade para nada, só fiz o meu segundo grau técnico nessa área, tá? Mas, de nome, eu ainda lembro desses livros, tá? Então, obrigatoriamente, tá? O livro diário é o livro obrigatório para toda sociedade empresária. Algumas empresas, né, ou alguns tipos empresariais têm obrigatoriedade de demonstrar outros livros, como os armazéns gerais. Né? Os armazéns gerais, eles também obrigatoriamente têm que apresentar o livro de entrada e saída de mercadoria, já que eles tratam disso, né? As sociedades anônimas, elas têm que demonstrar o seu registro das ações nominativas, tá? Que é através desse registro que se faz a transferência de ações, tá? De uma pessoa para outra. Ou as empresas que emitem duplicatas, né? Tem que ter o livro de duplicatas, apesar de as duplicatas hoje em dia já serem emitidas eletronicamente, então vai haver um registro eletrônico, tá, das duplicatas, onde vai se tirar ali, onde vai se apresentar e vai se tirar a autenticidade das duplicatas que foram emitidas eletronicamente, né, por meio de um dispositivo eletrônico, um computador, um sistema computacional ou algo desta natureza. Ok? Então, livros obrigatórios, diário, né, comum a todos os empresários. Se o empresário emitir duplicata, ele também tem que apresentar o livro de duplicatas. Se for o empresário de armazém geral, tá, ele também tem que apresentar o livro de entrada e saída de mercadoria. Se for uma sociedade anônima, tá, também tem que apresentar o seu registro de ações nominativas. Se for uma sociedade anônima que emite duplicata, tá, e o seu objeto de trabalho é um armazém geral, aí ela tem que apresentar tudo, né? Tem que apresentar o diário, o registro de duplicata, o livro de entrada e saída, o registro das ações, tá? Então, dependendo do objeto da sociedade, ela tem que apresentar esses livros obrigatoriamente.
Os outros são facultativos, né? O livro caixa, o livro estoque, o livro razão, o borrador, o conta corrente. Ok? Perguntas? Dúvidas? Vamos lá. No que diz respeito aos doutrinadores, qual seria a referência no momento para este ramo do direito? Rapaz, eu coloquei lá no programa, mas tem muita gente boa escrevendo a respeito do direito empresarial. Tá? Eu costumo, né, usar, né, como referência aqui o André Luiz Santa Cruz Ramos, né, é um doutrinador muito bom, né, o livro dele é um livro de leitura boa, leitura fácil, com bastante jurisprudência. Ele traz questões de provas de concursos, de prova da OAB, tá? Muito bom. André Luiz Santa Cruz Ramos. Tem o Marlon Tomazetti, né? Marlon Tomazetti também é bom, ele é prolixo, ele escreve, né, bastante coisa a respeito sobre aquele assunto. Ele traz opinião de outros doutrinadores dentro do seu próprio livro. Então, é um livro muito bom de se consumir também. Tem um que é mais resumista, que é o Tarcísio Teixeira, tá? Também ele dá uma condensada nos assuntos, né? Ele não é muito prolixo, ele é bem condensado na hora de expor, né, as suas ideias em relação àquele assunto. Então, são livros bons de ler, tá? Onde eles trazem as opiniões deles, tá? E eu gosto do André Luiz Santa Cruz Ramos por conta da jurisprudência que ele traz no livro. Eu descobri um outro autor chamado Edilson Enedino, também um livro bom, né? Um livro atual, de 2019 já, Direito Empresarial Esquematizado, Edilson Enedino. Não conhecia, comecei a ler ele agora, estou gostando da leitura dele, tá? E tem os clássicos, né? Os doutrinadores que já escrevem há muito tempo, mas estão com as edições dos seus livros já, né, muitas vezes repetidas, 30ª edição, 34ª, que é o Fábio Coelho, né, o Ricardo Negrão, tá? São livros clássicos, são autores clássicos. E tem o Gladstone Mamed, também, que é um autor muito bom, muito prolixo, tem vários livros, e tem livros que tem o conteúdo dividido, tem livros, né, específicos de títulos de crédito, de falência. Então, a gente tem aí, a gente está bem servido com os autores de direito empresarial atualizados, né? Eles estão com livros atualizados, já com as alterações que estão sendo feitas, né, por este nosso governo, né? De um ano para cá, tivemos muitas alterações em normas empresariais e esses livros já estão vindo com essas atualizações, tá? Uma delas muito importante que a gente vai falar já já é sobre a Sociedade Unipessoal Limitada, tá? Assim, daqui a umas 2 aulas a gente vai estar falando sobre a Sociedade Unipessoal Limitada, que foi uma medida provisória de março de 2019 que virou lei em setembro, tá? Então, dá para... Todos esses livros que eu falei para vocês, todos eles, eu consegui uma edição em PDF lá naquele site, doceiro.com.br, tá? Consegui tudo lá. Inclusive do Ricardo Negrão, edição 2020. Né? Acho que o último texto que eu botei para vocês lá hoje, né, já é uma parte lá do livro do Ricardo Negrão, do livro atualizado dele. Então, tá? Eu compartilhei, rapaz. Vamos lá, deixa eu colocar aqui de novo. Vou colocar aí no chat, doceiro.com.br. Só fazer um cadastrozinho rápido lá, pode se cadastrar até com os dados do Facebook. Cadê? Ah, vocês estão no... Aí. Team Link.
Deixa eu entrar com a minha outra conta aqui no computador, que aí é mais fácil. Vou colocar o link aqui para vocês. É só entrar no site. Para baixar o livro, tem que fazer a inscrição. Ah, antes que eu esqueça, provavelmente quinta-feira a gente deva usar uma outra plataforma para aula, né? Eu andei usando o Google Meet, né? E o Google Meet ele tem muito mais recursos que essa plataforma aqui que nós estamos usando. Vê se saiu, apareceu aí no chat aí, docero.com.br. É só entrar lá, faz o cadastro, tá? E buscar. Tem livro lá de todas as áreas. Esses que eu falei com vocês, o Tomazetti 2017, o Ricardo Negrão 2020, o Tarcísio Teixeira 2019, Gladstone Mamed tem um livro específico de título de crédito 2019, Atuação Empresarial 2019, Curso de Direito Comercial do Fábio Leon Coelho 2019, então tem bastante livro atualizado lá, tá? Tem as versões antigas, mas procurem achar as mais novas, 2018, 2019, e o Ricardo Negrão, que foi um achado que eu fiz ontem, já é 2020, tá? Então, quem quiser, tá? Pode se deleitar lá com bastante material de direito empresarial. Tem de outras áreas também. Tem tributário, tem administrativo, tá? Tem bastante livro lá para vocês fazerem as suas pesquisas, tá bom? Então tá, minha gente, né? Vamos encerrando por aqui, tá? Eu vou criar o link, né? Se vocês nunca usaram, baixem aí o aplicativo do Google Meet, tá? Que eu vou criar o código e vou mandar para a representante divulgar para vocês, tá? Aí, quinta-feira, né, nós já devemos usar, tá, essa outra plataforma. A gente ficou esperando lá o tal do Teams da instituição, mas até agora nada. Eu achei esse Google Meet muito melhor, mais leve, trava menos, né? O áudio fica melhor, né? De repente melhora a imagem do professor também. Mas preparem aí que na próxima quinta-feira a gente vai entrar com o Google Meet, tá bom? Minha gente, boa noite para vocês e até quinta-feira, tá?